Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trago para vocês hoje algo que eu escrevi nos idos anos de 1996, por ocasião do meu retorno à Grécia, país que eu nasci, e eu estava ausente desde 9 de junho de 1954, quando eu cheguei no Brasil. Né? Saímos de lá com um mês de antecedência, assim, uma viagem longa de navio até aqui no Brasil, então eu nunca tinha voltado para minha terra natal. Surgiu uma oportunidade de eu ir, poder ver os meus tios, rever, né? Porque de criança me criaram e tudo, e eu queria revê-los, claro, e tive essa graça de poder ir lá, ficar um tempo com eles, vê-los, revê-los, eles ficaram, uma felicidade que vocês podem imaginar. E antes de eu ir para lá, eu não sei o que me deu aquela intuição de sempre, que eu sou movido à intuição, eu resolvi escrever um texto, né, o qual compartilhei na ocasião, inclusive o nosso irmão José Trigueirinho Neto, que publicava, não sei se publica ainda hoje, a Figueira, Fazenda Figueira, que é o boletim Sinais, né? Ele gostou tanto do que ele recebeu, esse meu texto, que ele publicou na página inicial da revista Sinais, do jornal Sinais. Foi muito bom. Foi uma coisa que não vou compartilhar com vocês hoje. E por que eu acho que é bom? Porque são dois momentos da minha vida, claro, mas como eu sou parte de um todo, né, como nós vamos ver no decorrer dessa conversa, quando eu escrevi isso, em 1996, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que escreveu aquele texto, e eu vou compartilhar com vocês agora. Vocês vão se identificar certamente com muitas coisas, para a gente ver como é que nossos pontos de vista, nossas crenças, uma série de coisas vão mudando ao longo da vida, desde que a gente se permita a isso. Tire a viseira e segue em frente. Então, vamos lá. Vamos começar aí? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Em algum lugar do passado, que foi o título que eu dei na ocasião para essa nossa conversa. Num tempo que transcende minha capacidade atual de entendimento e que difere das limitações impostas por um corpo denso, propus-me como voluntário a participar da tarefa a favor da implantação da luz. Pois bem, comentando esse primeiro slide, esse primeiro trecho, essa capacidade de entendimento continua a mesma de 20 e poucos anos atrás, que isso aconteceu em 1996. E essas limitações impostas por esse corpo denso, eu ainda sinto, por mais que eu tente sutilizar a minha matéria, materializar mesmo o espírito, eu tenho encontrado uma dificuldade muito grande. E essa questão do voluntariado, eu acho que eu não estou aqui à toa, né? Primeiro, aquele velho chavão, eu não pedi para estar aqui, mas eu estou. Então, certamente, eu devo ter vindo me voluntariar, porque desde que eu me conheço por gente, eu tenho prazer em servir, de tudo quanto é forma. Então, acho que isso é um voluntariado. E sempre fui a favor da implantação da luz. Que luz é essa? Sei lá, não sei, sinceramente, sou sincero aqui em falar para vocês. Luz que eu considero é o entendimento, né? A abertura de consciência. E eu tinha essa consciência sem saber o que era verdadeiramente que eu queria fazer, né? Implantação da luz. Então, isso aqui, como a gente vê até hoje, 2025, esse é um planeta de escuridão, né? Então, aí, muita gente batalhando para implantar a luz, né? Fazer com que as consciências mudem, clareiem os pensamentos, clareiem os corações, e que transformemos esse mundo para o mundo que nós sonhamos. O que é o mundo que nós sonhamos? Paz, amor, tranquilidade, harmonia, fraternidade, enfim. Tenho sequelas dessa caminhada e breves lampejos de recordação. Claro, essa caminhada toda me deu sequelas. Quantas coisas aconteceram
Quantos caminhos trilhados, quantos tombos, quantas topadas. Cada um deve saber o que eu estou falando, porque certamente na vida de cada um que está me ouvindo agora, está me lendo, sabe que o caminho é espinhoso, digamos assim. Né? Cedo ou tarde, você vai ter obstáculos e vai ter que passá-los. E a questão dos lampejos de recordação é que a gente tem os insights, né? Os insights, uns dizem déjà vu, outros chamam disso e daquilo, e a gente sabe que, seja através de sonhos, seja através de intuição, seja através de visões, cada um com seus dons, né? A gente começa a ter lampejos de recordação que reforçam aquela sua ideia, que você não tem certeza de nada, de que você veio para cá para fazer alguma coisa, ou se predispôs a fazer alguma coisa. Sei lá para quem, sei lá onde. Você disse, eu vou lá e vou trabalhar para construir aquela casa, para limpar aquele terreno, ou para puxar o fio para acender a luz, coisas assim. Então, esses lampejos de recordação a gente tem diariamente, e acho que até a nossa passagem por esse plano físico para outro. Procuro, como tantos outros, cumprir a promessa que fiz a quem em mim confiou, quando da concessão de nova oportunidade de voltar a este plano físico. Nesta ocasião, em 1996, quando eu escrevi essas palavras, eu tinha crenças. Eu tinha crenças diferentes das quais eu tenho hoje. Né? Então, esse caminho que eu vou falar agora, eu trilhei, eu sei. E eu achava que eu tinha prometido para alguém, sei lá, se era o Senhor do Karma, Sanat Kumara, ou seja lá quem fosse, que eu acreditava que a gente estava aqui por alguma questão, como eu disse há pouco. Então, é claro, você prometeu para alguém, você não foi simplesmente fruto de um ato de amor do seu pai e da sua mãe para poder ser concebido e vir aqui à toa. Não é possível que você tenha vindo aqui à toa, nenhum de nós ter vindo aqui à toa. Então, eu acho que alguém nos concedeu, a mim, a você, a todos, uma oportunidade. Cada um com a sua incumbência. Né? Cada um com a sua incumbência. E por que eu digo de voltar a esse plano físico? Porque se eu vim de algum lugar, fisicamente, antes da concepção, não era nada, fisicamente. Né? Eu voltei a ter físico, estou falando voltei, né? A ter físico depois da concepção, fui crescendo, fui desenvolvendo e acabei vindo, né, ao mundo mais uma vez. Não era o que eu acreditava na época. E tinha certeza que alguém confiou alguma coisa para mim, porque eu tinha fenômenos que são chamados hoje de paranormais, que eu acho normais, né? A paranormalidade é a normalidade do ser humano, apenas não está desenvolvida na maioria das pessoas. Então, alguma ligação tinha e sempre vai continuar tendo com alguma coisa que eu não sei o que é. Caí por diversas vezes. Falhei em muitas missões, mas tenho consciência de que apenas experienciando é que eu aprenderia com os erros. Tinha acabado de dizer há pouco as quedas que a gente tem, né? As falhas que a gente tem, porque a gente é tentado. Vocês vejam que até os avataras, né, esses seres maravilhosos que passaram pela Terra, por esse plano físico aqui, falharam em suas missões, tiveram problemas sérios, porque quando você vem para um lugar que você desconhece, vamos dizer, se eu for hoje, se eu for para a África, se eu tiver que viver no deserto do Saara, eu vou ter que me adaptar, vou ter que me adequar àquele clima, aquelas condições, àquela cultura, aos alimentos, a uma série de coisas. E é assim. E não é fácil você se acostumar, você se transformar. Então, geralmente, a gente falha, cai e levanta, mas o que vale exatamente é essa questão. Você só pode aprender experienciando. Experienciando. Eu te falo, olha, eu bati o joelho, doeu pra caramba. Você não sabe qual era a minha dor, né? Você acredita no quê? Porque eu bati meu joelho, eu estou te falando, mas você não sabe o que é uma dor no joelho. Até o dia que você bate o seu joelho e você fala, puxa, agora eu sei o que é uma dor no joelho.
E esse aprendizado com os erros é uma grande dádiva que existe, é uma grande nova oportunidade se você aprender com os seus erros, porque às vezes você precisa errar para aprender. Você está tão cego na sua certeza, na sua convicção, que você não consegue ver o seu erro. Então, quando você tem consciência de que você errou e você tem consciência do porquê do seu erro, é um aprendizado. Como entender o espírito sem antes ter passado por um corpo físico? Eu sempre falava. Eu militava na doutrina espírita nessa ocasião, em 96, né? Então eu tentava entender como é que era, como é que deve ser um espírito que se manifesta num corpo de alguém ou perto de alguém, animicamente, se aproximando. Aí que você tem que entender. Eu, por exemplo, hoje, 2025, isso é 96, repito, eu ainda não consigo, eu não sei como é que é ser um espírito. Não sei. Está aqui, confesso. Eu não sei o que é ser um espírito. Então, só vou poder entender isso o dia, acredito eu, né, hoje. E quando eu for embora daqui, eu devo saber o que é um espírito. Como me sentir um espírito, aí eu vou saber. Mas eu tive a experiência do corpo físico. E vice-versa, a gente precisa dessa experiência para poder saber diferenciar uma coisa da outra ou dar valor de uma coisa para outra. Como saber o que é o amor sem ter sentido o antagonismo do ódio? Hoje nós estamos vivendo essa prova, né? Porque a gente fala tanto de amor, mas experiencia e odeia como nunca. Como nunca. Qualquer um de nós, por mais bonzinho que seja, por todas as suas concepções, toda a sua nova consciência, tem momentos de desequilíbrio, onde você sente ódio. Sente ódio. Você pode achar que não é raiva, ódio, mas aí sim. Mas por que eu prefiro o amor? Porque eu sei que o ódio é venenoso. Mas como é que eu poderia saber o que é o amor se eu não odiasse? Eu não tenho parâmetro. Então, a partir do momento que eu sei diferenciar as duas coisas, o que é ser odiado ou ser amado, o que é amar e o que é odiar, a partir daí eu tenho condição de fazer o discernimento, separar as coisas e fazer a minha opção. Eu não posso amar direto, eu não posso odiar direto, eu tenho que ter a consciência de como saber me portar em situações que exijam ou a manifestação do amor ou a manifestação do ódio. Né? Não pode, ódio, não sei o quê. Falar é fácil. Quero ver você enfrentar uma situação e ter controle sobre ela. Como validar o bem-estar se nunca me sentir mal? Isso é bom, nossa. Eu já ouvi um monte de gente, você também deve ter ouvido aí. Olha, eu nunca tomei um comprimido para dor de cabeça, eu nunca fui ao médico. Então você não sabe, meu querido, minha querida, você não sabe o que é um mal-estar. Isso é ruim? Não é. Mas o dia que você sentir um mal-estar, aí você vai saber o que é, vai poder valorizar quando você vê um amor, quando você vê um irmão, um amigo, seja lá quem for, passando mal. Agora você sabe o que é passar mal, quando você sente isso no seu corpo. Então, nós temos sempre que ter o antagonismo da questão para podermos saber diferenciar e fazer a nossa escolha. Eu quero me sentir bem, quero cuidar do meu corpo, ou quero me sentir mal, ser negligente, ficar tendo uma série de problemas, uma série de doenças, ou viver na plenitude da saída, da saúde. Mas para isso é necessário experienciar as duas questões. Isso é inquestionável. Como sentir alegria de vencer se jamais fui derrotado? A derrota é maravilhosa. Você não fala para o seu filho, para o seu neto, para os seus amigos. O importante é competir. Né? Você tem que saber uma derrota hoje é o aprendizado, uma vitória amanhã. Então, mas você precisa saber isso. Já pensou você entrar para disputar alguma coisa, seja lá o que for? Uma disputa qualquer. E você sempre vencer, qual é a graça? Até o dia que você é derrotado. E, opa, agora eu estou sentindo o que é derrota, agora eu estou sentindo o que os meus colegas, aquelas pessoas que competem comigo, sentem. Então, a partir daí, eu dou valor a essas duas questões.
Alegria e tristeza. Vamos pensando. Como valorizar a alegria sem ter chorado? É difícil, né? É bom ser feliz, né? Aquelas pessoas que são tristonhas, aquelas pessoas que padecem de problemas psicológicos, pode ser temporários, pode ser devido a outras questões, essas pessoas dizem que são tristes, né? E quando você proporciona a elas uma alegria, elas momentaneamente, geralmente momentaneamente, elas esquecem do problema, elas conseguem sorrir, elas conseguem esquecer. Então, isso é muito bom. E aí as pessoas começam a se esforçar sabendo que são capazes de dar um sorriso, mesmo que provocado. E a partir daí, ela tem condição de optar. Continuo querendo ser triste, sem poder e capacidade e vontade de reação, ou eu quero melhorar e ser aquela pessoa daqueles instantes em que eu me senti maravilhosamente bem sorrindo, né? E continuo minha jornada. Então, eu ia tendo consciência, conforme eu estou descrevendo aqui, e seguia em frente. Enfrento os obstáculos que eu mesmo coloquei. Claro, se eu opto por ir por uma trilha difícil, eu estou colocando esses obstáculos. Para mim, a trilha tem a sua natureza, as pedras, espinhos, seja lá o que for, mas eu optei por aquilo lá. Então, quem colocou esses obstáculos? Eu optei por aquela via, então eu coloquei esses obstáculos. Eu tenho que superá-los. E às vezes é muito bom você fazer isso, para ver sua capacidade de reação, para ver sua capacidade de discernimento, de mudança, de tolerância, de uma série de coisas. Então, tenha consciência que o que acontece com você são obstáculos, os obstáculos que acontecem para você são obstáculos que você colocou. Ah, mas pô, eu passar por aquela rua não tinha aquela lombada? Qual é o obstáculo que você colocou? A falta de atenção. Falta de atenção. Nem sempre o obstáculo é físico. Arranho-me nos espinhos que plantei, colho o que semeei. Se eu plantar, seja lá o que for, e eu não tomar cuidado, e essa planta for espinhosa, eu vou me arranhar. Mas eu plantei aquilo. Ou então eu não tomo cuidado por onde eu ando. Aí eu vou me arranhando. E colhe-se o que semear. Tem jeito de você plantar jabuticaba e colher mamão. Isso estamos cansados de ouvir, seja em 96, seja hoje, a gente falar sobre essas questões. Todo mundo sabe que quem planta, colhe. Cedo ou tarde vai colher. Não tem perdão, não tem erro. É natural, lei. Lei natural, não tem ninguém se vingando, não. Não existe essa coisa de alguém vai querer se vingar de lá de cima, de outro plano, nada. Nada. É causa e efeito, é assim. Essa é a lei. Que força interior é essa que parece não existir, mas que aflora em momentos de desânimo? Quantas vezes nós temos, vou desistir, eu vou fazer isso, eu vou parar aquilo, eu vou. Não sei. Nossa, cada um, agora que eu estou falando isso, cada um se coloca, mentaliza, lembra de alguma situação em que se sentiu dessa forma, né? E, de repente, aparece. Eu já questionei isso muito. Aparece em força, aparece uma energia, aparece alguma coisa. Você não sabe de onde veio. Se você estava num estado deprimido, desanimado, desistindo de tudo, de repente, opa, vem uma força. Alguns atribuem a sua fé, e outras questões, cada um naquilo que acredita. Mas, de onde veio isso aí? Caiu do céu, abriram uma caixinha, apareceu um odor e veio isso aqui? Não. É alguma coisa que está dentro da gente, claro, ou no nosso entorno, que a gente se abastece, todos, para todos, 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 sem exceção, nesses momentos de desânimo ou de problemas. Se você tiver capacidade para poder perceber que essa força existe
e que está à sua disposição sempre, 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 aí você começa a reagir, começa a dar um novo rumo àquilo que te incomodava. A imagem e semelhança do Pai habita em meu interior. Ela quer se expandir, mas a casca ainda é grossa. Nessa ocasião, eu acreditava na imagem e semelhança como me foi imposta desde que eu nasci. Nasci num berço ortodoxo, né? Fiz todas aquelas ritualísticas ortodoxas, batizado e todas aquelas coisas. E frequentava a missa grega e tal. E eu acreditava naquilo que me foi passado. Eu não vivenciei nada daquilo, então meus pais, os padres, tios, parentes, tudo, diziam para mim que a coisa era assim, e eu acreditava assim. Né? A maioria de nós é assim, a maioria de nós acredita 99% em coisas que jamais vivenciou. Acredita por acreditar, porque alguém falou, porque acredita que alguém escreveu, não tem prova nenhuma, mas acredita. Maravilha, maravilha. A fé move montanhas, como disseram, né? Então é assim. Então, como eu vejo hoje a semelhança do Pai, né? O Pai, eu chamo hoje esse Pai, que eu já chamei de outro nome, hoje eu chamo de inteligência absoluta. É inquestionável que existe uma inteligência que rege tudo. Tudo que você vê, você percebe uma inteligência em ação. Um cromossomo, uma célula, um passarinho, as estrelas, o céu, o vento, a água, tudo, ele tem seu curso. Aquilo lá não é movido como é que se diz? A artificialidade nenhuma. Aquilo é tudo programado, aquilo é tudo tem inteligência. Tem inteligência. Você não precisa fazer nada para respirar. Você não precisa fazer nada para o teu coração bater. Ele está lá fazendo a função dele, seus órgãos internos. Então é uma maravilha. Os cientistas, recentemente, perdão, alguns anos atrás, fizeram um filme que recomendo que assistam, Design Inteligente é o nome, onde cientistas dão a mão à palmatória de que nada foi criado por acaso. Poxa, a partir desse momento que eles acreditam isso tudo, alguma inteligência, já é fantástico. Então, essa semelhança do Pai, eu tenho consciência plena hoje, de uma forma diferente, acredito mais real, e hoje eu dou o nome dela de lei, né? Lei, para mim é a lei. Ela habita no meu interior, isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Se ela habita em meu interior, eu estou em tudo, aí sirvo-me. Sirvo-me assim que eu tiver capacidade de sentir isso e ter consciência disso. Ela quer se expandir, mas a casca ainda é grossa. Muitas vezes, realmente, você não consegue permitir esse acesso, né, dessa coisa que habita no seu interior, você não deixa aflorar, porque a tua casca ainda é grossa, né? Que nem a gente vai no pedicure, né, no podólogo, ele passa aquela lixa lá para tirar aquela casca grossa do pé. Aí seu pé fica mais sensível, você começa a sentir coisas, né? Uma limpeza de uma série de órgãos do seu corpo, nariz, orelhas, isso aqui, você começa a ouvir melhor. É assim, é assim. Isso são comparações que a gente pode usar para nós mesmos assim. Eu quero expandir, mas a casca é grossa. Como é que eu afino a minha casca? A música ajuda, ou pense. Você mesmo sabe. Você mesmo sabe porque o que você quer está dentro de você. Então, tenta acessar o que está dentro de você e pergunte como é que eu faço para você aflorar. Sinto essa presença em lampejos de amor incondicional, diferente do possessivo passional carnal. Percebo-a nas lágrimas roubadas da dureza do meu coração, tento agarrá-la nos momentos de equilíbrio e lucidez. Esse tal de amor, né, essa presença do Pai, que eu denomino de lei, essa inteligência absoluta que está aí regendo tudo, eu senti, e de vez em quando ainda continuo sentindo, em lampejos,
E eu tive uma experiência que eu já compartilhei em outros programas, fazendo uso da ayahuasca. Não estou promovendo aqui a ayahuasca, foi uma experiência minha, na qual eu pude experienciar numa certa ocasião o que é o amor incondicional. E é uma coisa indescritível, né? Só quem experiencia que pode definir o que é isso, né? Não dá para escrever nada a respeito, não dá para falar nada a respeito, porque isso aí só se sente. Essa diferença desse amor realmente não tem nada a ver com o corpo físico, não tem nada a ver com aquela coisa de possessivo, de carnal, dessas coisas que a gente sente aqui, que são prazerosas, né? Mas que não tem nada a ver com o amor incondicional, né? Que a gente tanto fala, tanto propaga, tanto quer sentir, mas não consegue. Não consegue, não consegue. A teoria na prática é outra, não consegue. E às vezes eu percebo isso também, como descrito aqui no texto, a gente tem a dureza, né? Principalmente homens. Homens têm dificuldade, acham que se chorar, acham que se sensibilizar, vai perder a sua masculinidade, nada disso. Quando você se emociona e permite que essa emoção se expresse em lágrimas, em soluços, seja lá o que for, nossa, não tem preço, não tem preço que pague aqueles momentos. Então, por que eu digo roubadas da dureza do meu coração e do coração de muita gente aí? É porque a gente não permite, tem que ser roubado, a gente não permite que seja, não está aberto para que isso se expresse de uma forma natural. Eu tento agarrar essas questões, está escrito, né? Nos momentos de equilíbrio e lucidez. Muitas vezes você está, e esses momentos são muito sensíveis quando você está sentindo esses lampejos de amor incondicional, você tem toda a condição de tentar manter isso, né? Mas aí é difícil. Então você, nesse momento, se equilibra, tenta ficar lúcido, tenta usufruir daquilo e tenta agarrar, ficar com aquilo dentro de si, deixando que aquilo se manifeste com uma frequência regular. Difícil, mas não impossível. Sei que não posso caminhar sozinho porque sou parte de um todo. Nessa ocasião, não sabia de absolutamente nada. Eu tinha 42 anos, não sei, 96, 40 e... É isso, 45 anos. Isso, 45 anos. Eu não tinha concepção de todo, essas coisas que eu tenho hoje. Não sabia o que era todo, não sabia o que era sempre, não sabia nada. Não sabia nada. Continuo sem saber nada hoje, mas sei alguma coisinha a mais só. Mas eu tenho certeza que eu não posso caminhar sozinho. Eu vivo dentro de um planeta que hoje tem 8 bilhões de habitantes. Eu sou parte desse todo. O planeta não é o planeta inteiro sem eu, sem você. Cada um de nós faz parte desse planeta. Conscientize-se disso. Você é parte de um todo. Você tem importância, sim, senhor, sim, senhora. Então, tenha essa consciência. Hoje eu sei o que é o todo. Acho. Hoje eu tenho mais ou menos uma consciência do que é o sempre. Acho. Isso é importante. Eu não sabia nada disso. Hoje eu já acho. Já é um progresso. Sou o espelho de todos os seres viventes, reflito e sou refletido por todos os atos, sentimentos, ações e dramas de cada um. Tenha consciência disso. O que você sente, os 8, você pode achar graça. Olha, esse cara está louco falando isso aqui, besteira. O que você está sentindo, 8 bilhões de pessoas estão sentindo uma parcela disso. Por que você duvida? Você acabei de dizer, você não é parte de um todo? Então, o que alguém sente, todo mundo sente. Todo mundo sente. Por isso que nós vivemos nessa bagunça aqui. Né? A gente sente o ódio, a gente sente a tristeza, a gente sente a fome, a gente sente uma série de coisas. E depois não sabe onde é que é, mas não é seu, não é meu. É nosso, é da humanidade e reverbera em cada ser vivo. Então, sou refletido por todos os atos, sentimentos, ações e dramas de cada um. Se você tiver consciência e tomar consciência
desse único slide aqui, nossa, que caminho que grande passo que você já deu na sua abertura de consciência. Conscientizar-se de que é espelho de todos os seres viventes, que reflete e é refletido por todos os atos, sentimentos e ações de dramas desses seus semelhantes. Tenho consciência de que o que acontece ao outro reflete em mim. Temos unicidade, tanto de propósitos como de origem. Né? Por que eu digo propósito? Nós estamos aqui com um único propósito. Cada um tem a sua missão, vamos dizer, a sua tarefa, mas um relógio ele é constituído de inúmeras peças. Uma peça sozinha, duas, não vão fazer funcionar o relógio. Uma máquina, uma instituição, seja lá o que for, precisa, cada um tem o seu valor, a sua importância. Não se pode abrir mão de ninguém. Né? Então, nós temos unicidade de propósito. A gente tem que se conscientizar que nós estamos aqui para fazer um negócio que eu ainda não tenho ideia do que seja, que chamam de evolução. Evoluir para quê? Eu não faço ideia. Confesso aqui, aos quase 74 anos de idade, não faço ideia do que seja eu evoluir. Não sei, mas vou saber um dia, sei lá se vou saber. Né? Agora, essa questão de origem, vamos ver no próximo slide. Nossas casas natais são diferentes, mas lembremos-nos sempre no universo do Criador, da inteligência absoluta, como eu falei há pouco. Movido por emoções, vou procurando transmutá-las em ações sadias, fraternas e altruístas. Isso já foi abordado no outro slide, que essas emoções, quando me deixam naquela sensibilidade, eu estou apto, eu estou preparado, capacitado para transmutar isso que eu estou sentindo em ações sadias, fraternas e altruístas. Tentar manter isso para mim. E por que eu falo em questões das casas natais são diferentes? Porque cada um, acho, tem a sua origem, né? Ninguém veio de um único lugar, né? O universo é multiverso, diversos universos. Então não é possível que a gente tenha vindo de um mesmo lugar. O mesmo lugar nós viemos sim, que é o universo, que outros gostam de chamar de casa do Pai, né? Realmente a casa da inteligência absoluta criadora é o universo. Então, todo mundo vem dessa origem, mas nós somos diferentes. De caso, eu venho de São Paulo, eu venho de Atenas, eu venho da Grécia, eu venho do Nordeste, eu venho do Piauí, venho da Paraíba, venho do Rio Grande do Sul, mas aonde? Do Brasil. Né? Estamos separados, mas é o Brasil. E aí, eu sou brasileiro. Opa, mas existem mais 300 e poucos países? É 300 e poucos? Não sei nem se é. Não importa. Então, fazemos parte de um todo. Temos a nossa individualidade, as casas natais diferentes, mas somos do mesmo lugar. Temos que trabalhar sempre pelo todo. Reta final, 96 isso, de um tempo que jamais vou querer vivenciar novamente. Verdade. E hoje ainda continuo com essa mesma ideia. Eu não quero vivenciar novamente tudo isso aí que eu vivenciei até agora, né? Porque eu ainda não compreendi o sentido da vida e as coisas não são um mar de rosas. Não suporto ver meu semelhante padecer necessidades, mesmo compreendendo que é seu aprendizado. É muito bonito filosofar, né? É o aprendizado dele. Porque ele fez isso em vida passada. Porque ele teve que nascer assim, porque assado. Não. Uma pessoa que não se sensibiliza por sofrimento alheio não pode ser chamado de pessoa, né? Ou então está desequilibrado desse adjetivo. Não sei isso. Não é possível. Então, é bacana você ver alguém sofrer. Você anda nas ruas, né? Tem aquelas pessoas que fizeram as suas opções, mas tem outras que são miseráveis, pessoas sem nada, sem oportunidade, sem absolutamente nada. Então, isso é bacana você olhar, você está indo para a sua casa, para o seu conforto, você vai tomar banho, tem cama, tem comida, você tem dinheiro para pagar suas contas e você vê aquela pessoa lá
supinando, mendigando, te pedindo alguma coisa para comer. Não é possível que as pessoas possam suportar ver o semelhante dessa forma. Creio que por estarmos galgando a quadrimensionalidade, já caminhamos muito para estarmos aqui, não sendo coerente esse comportamento humano que lembra estágios em dimensões inferiores. Todo mundo fala, né? Já faz tempo, quarta dimensão, que a quarta dimensão é isso. Uns já ousam falar em quinta dimensão. Oh, nossa, se eu tivesse acesso, eu não tenho. Então, eu não posso falar sobre o que eu não entendo, o que eu não conheço. Né? Quarta dimensão, porque a quarta dimensão é o tempo, que a quarta dimensão é isso, que a quarta dimensão tem aquilo, já não tem mais isso, já não tem mais aquilo. Eu não faço a menor ideia. Eustáquio, não faz a menor ideia. Mas dizem que nós estamos galgando um degrau, estamos evoluindo. Né? E eu acho que, se nós estamos aqui, nesse momento, tridimensionalidade, altura, comprimento, largura, né? Nós já, claro, antes disso, tem a bidimensionalidade, a primeira dimensão, segunda, nós estamos na terceira. Então, significa que eu, você, mais um monte de gente aí, quase todo mundo, galgou já duas. Nós estamos na terceira, então já passamos pelo pior, acredito, porque não é possível, que já é, essa terceira já é uma encrenca, imagina as duas anteriores. De qualquer forma, nós já caminhamos muito para estarmos aqui, como diz o slide. E não é coerente esse comportamento humano que lembra estágios em dimensões inferiores. Então, hoje você fala, como é que é possível que a gente tenha tudo isso que conquistou aqui, tecnologia, inteligência e tudo isso aqui, e se comporta como seres primitivos. Aqueles que a gente lê as historinhas, aqui das histórias antigas, todo mundo era assim, lemuriano, Atlante, os primatas, isso o que é conhecido através da história, através de registros, através de fósseis que nós temos aí, condição de ver. E o que antes disso? Então, nós temos comportamentos aí de seres que não raciocinavam. Aquelas coisas culturais, tudo. Muitos de nós, assim, se comportam dessa forma. Então, não é coerente esse comportamento que lembra estágios em dimensões inferiores. Está de acordo ou não? As forças que combatem a luz sabem que o momento é de opção. Uma única alternativa, ou ficamos no mesmo degrau, ou galgamos mais um. Toda vez que você tenta, você percebe, né? Em todas as coisas da sua vida. Um pedido de emprego, um cargo no emprego, tudo, sempre tem alguém querendo passar na sua frente ou querendo ocupar sua vaga. Sempre tem. Vamos esquecer as pessoas de boa índole. Todo mundo tem boa índole e má índole, ou prefere deixar se manifestar sua má índole, uma coisa de natureza, né? E quando a gente vai, toda vez que você vai progredindo, cresce o olho. E assim, quando você vai obtendo luz na sua caminhada, quando você abre a sua consciência, quando você começa a compreender uma série de coisas, o que acontece? Primeiro que você fica seletivo, você já não quer conversar com as pessoas sobre assuntos fúteis, você não quer frequentar mais determinados lugares, aí começa a falar que você ficou velho, que você é caduco, que você é chato, que você é mala, e que é antissocial e não sei o quê. Não, mas é porque você não tem mais prazer nenhum em poder compartilhar. Porque você tenta estar com essas pessoas e não reverbera uma única palavra do que você fala. Então, a gente se afasta, a gente fica assim. Então, o que acontece? Sempre nós somos tentados a voltar para o mundo mundano, vou dizer. Então, você tem, veja e perceba aí como você é seduzido por todos os lados da vida. Quando você tem outras opções assim mais altruístas, você começa a ter seduções. Você é seduzido por uma série de fatores que tentam tirar você do caminho. Essas são as forças antagônicas que não gostam de perder voluntários, né? Existe uma disputa filha da mãe em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, em tudo quanto é lugar. Sempre tem o antagonismo. Uma única alternativa nós temos. Ou nós ficamos no mesmo degrau, ou nós galgamos mais um. Então, ou nós vamos
viver, crescer, nascer, morrer assim, como nós estamos aqui, ou então nós vamos galgar um degrau. Sei lá que degrau é esse, mas eu acho que tem que... Se nós já passamos 2 dimensões, significa que nós vamos para uma outra, né? Ou então vamos permanecer aqui. Mas vamos galgar mais um, né? Não é melhor? Que aqui não está fácil, não. Há o antagonismo nos puxando para baixo, mas há muito amor e luz nos puxando para cima. Quem decide para onde nós devemos ir? Nós, somente nós. É o convite. É o convite. Eu falei há pouco das tentações. Tem gente que diz que não tem tentações, tem gente que não diz que não se seduz, tem gente que não diz que não mente, tem gente que diz... Então, e tem muita coisa nos puxando, nos tentando fazer com que a gente saia do caminho. Saia do caminho de retidão, de paz, amor, de fraternidade, de altruísmo. Por quê? Porque enfraquece o outro lado, né? Então, quem decide isso? É eu. Porque eu larguei de fumar, vocês sabem. Larguei de fumar. 40 anos de escravidão no cigarro. Quem fez parar de fumar? Eu. Eu sabia de tudo ali que é o malefício, uma série de coisas. Mas tentava alguém me falar. Eu tive que me conscientizar. Eu tive que parar de fumar. Decidi parar de fumar. É assim. Quem decide para onde deveremos ir somos nós, somente nós. Tem outra questão. Ninguém salva ninguém. Ninguém caminha pelo outro. O degrau é galgado unicamente por nós. O caminho é solitário. Os nossos irmãos ajudam, orientam, estão lá, compartilham. Mas essa questão de salvar, ninguém salva ninguém. Nem a si próprio. Não tem salvação. Salvação do quê? Salvação. Salvação é uma coisa que... Você fala de salvação, você já lembra de religião. Né? Então, já não se pode misturar as coisas. Né? Temos que pisar firmes no chão. Né? E imaginar que você vai salvar alguém. Não vai salvar. Você só vai salvar alguém ao pé da letra aqui se esse alguém quer ser salvo. Senão, não tem jeito. E você não pode caminhar por ninguém. Cada um caminha por si. Você pode mostrar o caminho, pode mostrar... Mas ele que vai ter que tropeçar, ele que vai ter que andar, ele vai ter que tomar cuidado, ele vai ter que alimentar, tomar água para poder suportar o caminho, é assim. Então, não pense que alguém vai te carregar nas costas, porque não vai. A não ser nas historinhas da carrocinha. Momentos de grandes transformações dentro de um processo irreversível. Conflitos afloram, pois estão enraizados em nosso ser. Exatamente a questão de fim de ciclo, como dizem. Quando vai terminar? Não sei. Que ciclo é esse? Também não sei. Não sei. Agora, que essas transformações estão acontecendo, estamos vendo. O processo irreversível, nós estamos vendo. Não tem reversibilidade nesse processo que nós estamos vendo. Por mais otimistas que a gente seja, vamos tentar frear a locomotiva morro abaixo, botando o pé no trilho. Não tem jeito, né? Então, os conflitos vão aflorando, porque para você se transformar, você tem que abandonar uma série de coisas, né? Esses conflitos, essas coisas estão dentro da gente e querem sobreviver, e você quer acabar com elas. Então, estão enraizados em nosso ser, e depende da gente saber domá-los. Chegou a hora de liquidarmos nosso passivo, pois ninguém alcança sua ascensão com saldo devedor. O que é ascensão? É exatamente isso que a gente almeja. Cada um tem o seu sonho, cada um tem suas crenças. E paraíso, quinta dimensão, disco voador, planeta X, planeta Y, anjo, serafim, querubim. Desculpe. Então, agora uma coisa é certa. Você não vai conseguir passar na triagem se você tiver passivo. Não vai. Não vai. Não vai porque agora a coisa mudou, né? Existe rigor. Vamos chamar assim para podermos comparar. Existe rigor. Não passa, você não consegue mais enrolar ninguém. Você não consegue esconder nada de ninguém. Então, hoje está tudo às claras. Está tudo às claras. Isso eu garanto para vocês. Não posso provar, mas garanto.
Cada um sabe como quitar seus compromissos. Não há empréstimos, não há créditos, só méritos. Né? Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha na época que eu escrevi esse texto. Né? Hoje eu tenho plena consciência de todos os erros, quase todos, né? Pode falhar na minha lembrança, todos os erros que eu cometi, todas as mágoas que eu fiz, uma série de coisas. Né? Então, eu sei como que está isso? Não sei como que está isso. Mas eu vou ter que saber. Consciência eu já tenho. Se eu já tenho consciência, já é um passo para saber como lidar com isso. Então eu sei que só os meus méritos daqui para frente é que vão permitir eu ir para algum lugar. Bom ou aquele que eu merecer. Um campo ou um pântano, sei lá. E lembremos-nos, nossa tarefa é fazer com que todos ascendam conosco, pois com egoísmo não há evolução. Para a gente quiser, olha, todo mundo diz, você mora em Florianópolis? Florianópolis vai afundar, todas as cidades litorâneas vão afundar. Então, legal, vou comprar surf, vou comprar boia, eu vou continuar morando em Florianópolis, à beira-mar. Então, o que adianta? O que adianta eu me salvar se o meu semelhante não se salva? Minha família, os meus amigos, a humanidade. O que adianta eu estar num lugar, sozinho? Que coisa é essa? Que prazer é esse? O que eu vou usufruir disso? Eu tenho limitação, vou viver 70, 80 anos, 60, sabe-se lá, é pouco o tempo de vida aqui. Então, temos que pensar em tudo, no todo, parar de falar sem saber o que está falando, saber o que está falando, saber o que é o todo, saber o que é o sempre, saber o que fala, saber o que fala. Se você é egoísta, você não vai para lugar nenhum. Você já pensou? Alguém veio aqui, se tem essa história de escolhido, não sei o quê, o resgatado e tudo aqui. Alguém vai levar egoísta daqui? Horas. Seja um pouquinho inteligente. Você acha que vai escolher os egoístas para ir embora? Aqueles que se escondem para se salvar? Horas. Respeitemos o caminho dos outros. Todos têm seu momento de despertar, não forcemos ninguém. Eu tive experiências próprias, já tomei muita bronca, né? Não importa de quem, né? Por dizer as besteiras, poxa, ele precisa despertar. Isso aqui. Precisa despertar o quê? Como é que você sabe se o outro precisa despertar ou não? Né? E se ele está desperto e não tem consciência disso? E quem é você para saber se ele é desperto? Você é desperto? Como é que você pode saber que o outro precisa despertar? Tem que se conscientizar que todo mundo tem momento de despertar. Não podemos forçar ninguém. Não adianta eu tentar acordar alguém se esse alguém não consegue ficar de olho aberto. Dá para entender? Então, respeitemos o processo de cada um. Sejamos nós mesmos, apenas lembrando que um é espelho do outro. Se nos melhorarmos, melhoramos os outros e assim por diante. É exatamente isso. Os primeiros slides falaram exatamente sobre isso, sobre que somos espelhos. Reverbera um, reverbera no outro, o que acontece em mim, reverbera de alguma forma em quem está no Alasca, na Patagônia, na Sibéria, na África e vice-versa. E quando alguém se melhora, melhora a mim, melhora você, melhora todo mundo. É difícil acreditar nisso? É difícil, seu grego, é difícil. Mas é lógico, é questão lógica. Se eu vivo no ambiente, eu respiro o ar que todo mundo respira. E o miserável, o rico, o pobre, o são, tudo está respirando o mesmo ar, é a mesma coisa. Então, nós somos todos um. Conscientize-se disso. Então, se eu me melhoro, eu estou melhorando a humanidade inteira. Dá para perceber isso? Em algum lugar do passado, eu assumi a incumbência de estar aqui e agora. Por isso que me veio na ocasião. Eu devo ter me comprometido com alguma coisa. Comigo mesmo? Não sei. Com as minhas loucuras? Não sei. Com a minha mente? Não sei. O que eu sei é que eu penso muito. O que eu sei é que eu pesquiso muito.
o que eu sei hoje, que eu quero experienciar as questões, não acredito mais em nada que eu não possa sentir, ver, tocar, cheirar, essas coisas. Chega de viver com a verdade dos outros. Eu tenho que saber as coisas que eu falo, as coisas que eu acredito, eu tenho que experienciá-las. E elas são minhas, porque cada um tem a sua experiência. Claro que as minhas experiências também reverberam como experiência para mais 8 bilhões de pessoas. Então, é uma coisa muito louca, é um projeto muito interessante dessa inteligência absoluta, né, que está aí fazendo com que a gente perca aqui uma hora, não sei se é perda, uma hora conversando esse tipo de assuntos e cada um frequentando os lugares que momentaneamente tem que frequentar até conseguir encontrar o seu próprio caminho. E é isso. Esse em algum lugar no passado, eu inseri no meu segundo livro, eu tenho 5 livros em português escritos, publicados, né? Esse trecho está no meu segundo livro, Memórias de um Kumara. Esse e os outros livros em português você encontra nesse site, vidainteligente.tv.br. Você pode baixá-los todos gratuitamente. Entre no site, identifique-se, escreva seu nome e seu e-mail, e está liberado para você baixar todos os livros para você poder ler, caso tenha interesse, inclusive esse do trecho que eu acabei de ler para vocês, Memórias de um Kumara. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com muitas das coisas que estão lá escritas. E isso é muito bom, porque a gente não se sente sozinho. Quando a gente vê alguém falando a mesma língua que a gente, né? Você já foi para o exterior? Já, né? Chega lá fora, todo mundo inglês, todo mundo grego, todo mundo alemão, e você não entende patavina. Agora, você ouve uma palavra em português e fala, oh, que legal, tem um brasileiro por aqui. Então, é assim. A gente se identifica, né, com todas as coisas, com linguajar, com uma série de coisas. Então, está aí. As informações que tem nesses livros certamente vão reverberar em vocês, em alguma coisa. É isso que eu tinha para vocês hoje. Façam bom usufruto disso. Fraterno abraço e um feliz sempre.